Um. Boa tarde, pessoal do Instituto Emmanuel, oitavo ano. Quem está falando aqui é o professor Rodrigo, para mais uma aula associada ao sistema reprodutor. Hoje nós vamos ver o sistema genital feminino, ok? Na aula passada a gente viu o sistema genital masculino e hoje nós vamos ver o feminino. Quando nós falamos do feminino, a gente vai ter dois principais órgãos associados a esse sistema. Primeiro, a gente vai ter o útero, certo? Que a função dele é receber e desenvolver o bebê, né? Então, ele vai estar associado diretamente a todo o desenvolvimento do zigoto, ao desenvolvimento do feto e, posteriormente, desenvolvimento do bebê, né? Até ele ficar propício ao nascimento. E a gente vai ter os ovários, beleza? Que são as glândulas associadas à produção dos óvulos. Para quem não está lembrado, quando a gente fala de óvulos, a gente está falando dos gametas sexuais femininos, ok? Então a gente vai ter essas glândulas, né, chamadas de gônadas. No caso da mulher, eu tenho os ovários, e os ovários vão produzir os óvulos ou então ovócitos, beleza? Que a intenção desses óvulos é justamente entrar em contato com o gameta masculino, no caso o espermatozoide, e com isso formar o zigoto, que é a célula ovo, que é a célula que vai formar o novo indivíduo. Ok? Quando a gente fala da estrutura feminina do sistema genital, a gente vai ter essa divisão aqui. A gente tem o útero, como eu tinha acabado de falar, função de desenvolver, né, a prole, desenvolver o filho. A gente vai ter os ovários, as gônadas, que tem a função de, além de produzir estrutura hormonal, produzir os gametas femininos, né, que são os ovócitos. Eu tenho as tubas uterinas, aonde vai acontecer a fecundação, né, o espermatozoide se encontra com o óvulo, e com isso, consequentemente, eu tenho a formação do cigoto, né, a célula ovo. E eu tenho a vagina, né, o canal vaginal, que é justamente onde vai ter a introdução do órgão masculino para que ocorra a fecundação. Lembrando que quando a gente fala disso, a gente está falando que o ser humano ele possui uma reprodução interna, porque envolve, né, o contato direto para que haja a troca de gametas. Alguns animais, por exemplo, os peixes, eles vão ter a reprodução externa, certo? Sem o contato direto, ok? Então vamos lá. O sistema genital feminino é composto por um par de ovários que produz ovócitos e hormônios, como estrógeno e progesterona. A gente já falou sobre isso aqui no sistema endócrino. Estrógeno e progesterona, eles vão funcionar principalmente para a produção de características secundárias femininas, tá? Desenvolvimento das mamas, desenvolvimento da estrutura óssea do corpo, principalmente do quadril, entre outras funções que a gente chama de características secundárias femininas, tá? Então, esses dois hormônios, estrógeno e progesterona, ele vai ter funções associadas ao desenvolvimento do corpo feminino. E a gente tem as tubas uterinas, né, que transportam o ovócito do ovário até o útero, e geralmente nelas que ocorre a fecundação. Bom, quando a gente fala, por exemplo, que a gente falou da vasectomia, né, que é uma cirurgia que o homem vai fazer relacionado a não conseguir mais reproduzir, gerar filhos, ele vai fazer o corte nesse ducto, né, esse ducto deferente. A mulher vai fazer algo parecido em relação às tubas uterinas, tudo bem? Então, continuando. O útero é o local onde o zigoto, né, célula ovo, a célula de concepção do espermatozoide com o ovócito, se fixa durante a gravidez, para se desenvolver e formar um novo ser humano. A vagina é o órgão que recebe o pênis durante o ato sexual, né, através da reprodução interna, e é o canal pelo qual ocorre o nascimento de maneira natural. Então, quando a gente fala do canal vaginal, né, ele vai servir tanto para a reprodução, o ato em si, e além disso, ele vai servir como
é instrumento de passagem do novo indivíduo, né? Do bebê, no caso. Quando a gente fala, obviamente, do processo de nascimento normal, de parto normal. Que a gente hoje em dia, graças ao avanço da ciência, existe a possibilidade, na ciência médica, de ter o parto através da cesariana, né? Quando a opção da mulher, né, que não quer ter o parto normal, ou quando o bebê tem alguma complicação, ou a mulher vai ter alguma complicação devida àquela gravidez. Beleza? Falando da característica associada à parte externa, né, da vagina, a gente vai ter essa divisão aqui. A gente tem o clítoris, né, a estrutura estimulante feminina, assim como o pênis também pode ser estimulado. A gente vai ter os lábios maiores e lábios menores, certo? Que é essa cartilagem que vai revestir a estrutura. A gente vai ter, como eu já tinha falado em aula passada, a diferença, né, de estrutura da passagem da urina e a passagem associada à vagina em si, que a gente vai chamar de ósteo da vagina, é onde vai ter a entrada da estrutura peniana, e a gente vai ter o canal da uretra, onde vai ter a excreção da urina. Beleza? Então, para quem está assistindo no YouTube, ficou essa parte associada ao sistema genital feminino. Valeu, galera, e até a